Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: as bênçãos que vêm de Deus são eternas, assim como suas decisões e o seu amor. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Tudo aquilo que vem de Deus dura para sempre. E nem sempre nós conseguimos entender isso que o Senhor está nos dizendo. O interesse de Deus não é essa vida, mas a eternidade. Porque tudo que existe nessa vida é passageiro. Então o Senhor, Ele está ajudando a nossa alma a entender o caminho de volta para casa. Nós sentimos que algo falta na nossa vida. Nós só nos sentimos completos quando o Senhor está conosco. Parece que quando Deus está longe, existe um sentimento de vazio e solidão. Existe uma tristeza, existe um sentimento ao qual nós não nos conseguimos encaixar em nada desse mundo. Parece que tem diversas pessoas que elas estão gostando das coisas que fazem, ou parecem gostar, mas nós nos sentimos deslocados. Por algum tempo já tentamos ser como eles, mas parece que isso não dá certo. Parece que é muito pouco para a nossa vida. Então Deus, Ele vem nos preparando para viver a eternidade. E tudo aquilo que Deus dá para nós é eterno. Tudo aquilo que vem de Deus, nós sabemos que vem, porque é diferente de tudo aquilo que nós já tivemos. Não é apenas ter, mas existe uma satisfação. Nós sabemos o valor de cada coisa que acontece dentro da nossa vida. Antes, parece que tudo era motivo para insatisfação. Hoje nós adoramos as coisas que nós temos, porque nós conseguimos reconhecer o valor de cada uma delas. E o segredo dessa vida não é ter muito, mas é ter a presença de Deus, seja lá na quantidade que se tenha. Porque sem Deus, todas as coisas, elas perdem o valor. Elas deixam de significar alguma coisa para nós. Então tudo aquilo que Deus dá, nós temos sempre que lembrar, é eterno. Deus, Ele não está preocupado com essa vida. E às vezes nós estamos preocupados, pensando, não conseguindo dormir, tentando criar planos, tentando criar diversas coisas. Como se tudo que tivesse a acontecer aqui dependesse única e exclusivamente de nós. E hoje nós sabemos que não é assim que funciona. Sem a presença de Deus na nossa vida, a nossa vida, ela não vale nada. Os nossos sentimentos, eles são sempre negativos. Dentro de nós permanece o vazio de solidão e a mesma insatisfação de sempre. Nós nunca conseguimos nos sentir satisfeitos com nada. É uma eterna busca. Mas quando Deus, Ele cria os seus planos, Ele já tem aquilo fixo na cabeça. Diferente de nós, que conforme as coisas vão acontecendo, nós queremos determinar se uma pessoa ela merece ou não, se eu vou continuar fazendo ou não, se está compensando ou não. Deus, Ele não faz isso. Então tudo isso que nós vivemos já foi planejado faz muito tempo. Quando nós olhamos Jesus sendo o cumprimento de todas as promessas de Deus, tudo aquilo já foi planejado há muito tempo. Não foi algo que foi feito por acaso, não teve nenhum engano, não teve nada. Tudo aquilo que Deus disse lá no passado aconteceu exatamente no presente. Então nós estamos aqui para cumprir uma missão, dentro de um plano maior que a nossa vida. Nós estamos aqui para participar do reino de Deus, da obra de Deus. E mesmo ainda nesse mundo, porque Jesus dizia, olha, Ele está próximo.
ele está próximo. E nós conseguimos ver esse reino, nós conseguimos sentir esse reino, não com os olhos, mas com o coração. E o nosso espírito se prepara cada dia mais para poder viver essa eternidade. Mas quando nós não temos sabedoria, nós vivemos encantados demais com esse mundo, sofrendo pelas coisas desse mundo. Nós temos que ter um entendimento maior. O primeiro, que todos nós vamos morrer um dia. E a questão é para onde nós vamos depois desse dia. Então nós estamos aqui para garantir que o maior número de pessoas consigam alcançar o reino de Deus, consigam conhecer Jesus Cristo e a sua misericórdia, tenham a oportunidade de se arrepender. E assim nós sabemos que a eternidade é o nosso lugar e faz parte dos nossos planos, nossos não, dos planos de Deus. Se a gente vai lá em Salmos 33, versículo 11, 12, 16 e 18, a palavra do Senhor ela diz assim: Mas o que o Senhor planeja dura para sempre, as suas decisões permanecem eternamente. Feliz a nação que tem o Senhor como seu Deus. Feliz o povo que Deus escolheu para ser dele. Nenhum rei vence por ter um exército poderoso. Nem os soldados conseguem a vitória por causa da sua força. É o Senhor Deus quem o protege, que protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Então, nesses salmos, provavelmente escrito pelo rei Davi, porque diversas pessoas ajudaram a escrever os salmos, mas ele está dizendo algo que nem sempre nós conseguimos entender, porque nós tentamos compreender o Senhor baseado nos nossos sentimentos, baseado na nossa capacidade e nas nossas próprias escolhas. E a dimensão de Deus, ela vai além de nós. Mas o que o Senhor planeja dura para sempre. Então, qual é o plano de Deus? Algo que dure para sempre. Então, todos nós estamos trabalhando no mesmo plano. E qual é esse plano? Que todas as pessoas possam viver a eternidade ao lado de Deus. Todos nós somos servos de Deus. Todos nós temos a capacidade de ajudar o Senhor nesse plano, e essa é a razão da nossa vida. Às vezes você fica aí se questionando: poxa, mas para que Deus me fez? Para sofrer? Se você está sofrendo, é porque você está longe de Deus. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, nós encontramos a plenitude do amor. E essa plenitude, ela pode existir dentro de nós através do Espírito Santo. Não é algo que nós conquistamos, não é uma satisfação pessoal, não é algo que porque uma pessoa ela tem muito dinheiro, ela pode viver ou ela pode ter. Isso está ao alcance de todas as pessoas. Então Deus ele deixou muito claro qual é o plano dele. Que todas as pessoas elas possam viver a eternidade. E as suas decisões permanecem eternamente. Então aquilo que nós fazemos não vai mudar Deus de ideia. Eu posso escolher não viver o reino de Deus, isso eu posso. Mas a vontade dele é que todos nós possamos viver com ele esse plano. E esse é o livre-árbitro, é você poder escolher se você vai aceitar ou não as ofertas de Deus. Se você não aceitar, não tem problema. Você está dizendo: olha, apenas essa vida para mim é o suficiente. E a eternidade eu vou passar no inferno. Eu quero viver lá porque para mim vale mais a pena eu ficar muito louco, eu viver os meus interesses, eu buscar os meus sonhos, eu fazer as minhas coisas. E para mim tá bom assim. E para nós, que sabemos que Deus tem algo muito melhor para nós, nós queremos sim servir ao Senhor, nós queremos agradar ao Senhor, nós queremos buscar as coisas que são do Senhor, porque isso gera satisfação dentro do nosso coração. Nós queremos poder chegar lá no céu e falar: eu ajudei o Senhor no seu plano. Isso é ser família, é quando todos podem sonhar o mesmo sonho.
E não são sonhos que vivem apenas a sua própria vida e as coisas egoístas. Feliz a nação que tem o Senhor como seu Deus. Nossa, quem que fala isso para vocês todos os dias no final do devocional? E você sabe uma coisa que é curiosa, no mínimo? Quando eu citei essa frase a primeira vez, eu não sabia que ela estava na Bíblia. E foi lendo que eu encontrei a frase. Para a gente perceber que quando é o Espírito Santo que fala por nós, ele acaba sempre citando trecho das Escrituras. Porque o mesmo Espírito que fala em nós é o mesmo que falava nos profetas, é o mesmo que falava em Jesus, é o mesmo que conversou com Paulo, Pedro e todos eles após Jesus não estar mais conosco, ter voltado ao Pai. Então, como é o mesmo Espírito que fala, os pensamentos são sempre iguais. Por isso você não precisa ficar preocupado em decorar a Bíblia, em saber onde está. Porque se Deus estiver usando de você, você vai usar um versículo dele sem nem você saber. E no meio do devocional tem diversos versículos da Bíblia sendo citados, mesmo que não nominalmente. Isso está aqui, isso está ali. Então é isso que edifica a nossa vida, é a palavra de Deus. Por que eu falo todos os dias? Leia a palavra de Deus, para que você possa reconhecer todas as vezes que o Senhor estava na sua vida falando com você. E você nem sabia, você não tinha nem o discernimento. E isso é uma verdade, que todo povo que adora o Senhor é feliz. Porque a felicidade não é a prosperidade, mas a felicidade é a presença de Deus na nossa vida. Nenhum rei vence por ter um exército poderoso. Nem os soldados conseguem a vitória por causa da sua força. Tudo aquilo que nós conquistamos de bom na sua vida é graças a Deus. Olha o que o Senhor está nos dizendo. Nenhum rei vence por ter um exército poderoso. Então o que determina a vitória? É os planos de Deus, é a vontade de Deus. Algo não está saindo certo na sua vida e às vezes você está ali questionando, poxa, mas por que não dá certo? Isso tinha que ser assim, eu preciso disso, mas eu já tentei, eu já estudei, eu já fiz e parece que nunca dá certo. Eu abro um negócio e o negócio não vai para frente, eu começo um relacionamento, no começo parece bom, mas depois também não vai para frente. E o tempo todo essas coisas acontecem na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos tentando sozinhos. Nós achamos que podemos vencer com a nossa própria força, ou porque nós temos dinheiro que tudo vai dar certo, ou porque eu tenho a condição, ou porque isso. Não funciona assim. E não quer dizer também que porque eu estou do lado de Deus, tudo vai acontecer do jeito que eu quero, porque, de novo, os planos de Deus são eternos. Os meus, eles vão sempre estarem mudando. E por que esses planos mudam? Porque eles não estão alinhados. Ontem nós falamos sobre nós podermos orar porque as nossas coisas elas estão de acordo com a vontade de Deus. Então quando nós oramos dentro da vontade de Deus, todas aquelas coisas elas acontecem. Porque os nossos planos estão alinhados com os planos de Deus. Adianta eu pedir alguma coisa para Deus sendo que é contrária à vontade dele? Você acha que Deus vai mudar os planos deles que não mudam porque eu estou com a vontade de alguma coisa? E aqui você começa a ter um pouquinho de maturidade e entender por que certas coisas não acontecem nas nossas vidas. Porque não fazem parte do plano de Deus. É o Senhor quem protege aqueles que o temem e é Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Então a nossa proteção vem da onde? Vem de Deus. Não é a arma, não é o segurança, não é a cerca elétrica, não é a câmera, não é nada. Porque tem gente que tem todas essas coisas e ainda assim todas essas coisas elas são transponíveis. Nada disso garantiu a segurança de muitas pessoas, nada. Não é a vacina, não é o remédio, não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o me esconder, não é o fazer, não é nada, é Deus quem protege. E quando ele cita o amor no fundo? Certamente que as pessoas que mais nos amam são as que mais arriscariam a sua vida para nos proteger.
Diria um pai por um filho, uma mãe por uma filha, daria tudo para proteger o filho. Porque o amor, ele cria laços eternos, ele cria em nós um senso de cuidado, e é o mesmo sentimento que Deus tem. Então nós podemos experimentar pelas pessoas o mesmo sentimento que Deus tem por nós. E se nós faríamos isso pelas pessoas que nós amamos, quanto mais Deus. E às vezes você quer falar do amor, mas você não é uma pessoa que ama. Você é uma pessoa que só busca os seus próprios interesses, que só faz as coisas baseado nas coisas que vão te trazer algum tipo de benefício. E aí você não entende o que é o amor mesmo, porque para você o amor ele é descartável. E nós sabemos que quando nós somos família, nós não vamos descartar as pessoas, independente do que aconteçam. Só que uma família sem Deus não dá nem para ser chamado de família, porque não existe o perdão, não existe nada. O que aconteceu quando Adão e Eva saíram do paraíso? Deus ficou no paraíso e veio os dois bonitos para fora. Tiveram uma família. O que aconteceu dentro da família deles? Um filho matou o outro. Olha que beleza. Então, você acha que vai dar certo só pela vontade? Você acha que vai dar certo porque você conhece alguém? Ah, eu conheci Jesus. Não, eu conheci lá na igreja. Não, porque eu tô desviado. Meu, você tá desviado, você tá falando, eu tô seguindo o caminho de Caim e Abel. Vai acontecer desgraça na minha vida o tempo inteiro. O tempo inteiro, porque eu já não tenho mais aquele que me protege. Se a gente continua a palavra de Deus, lá em Números 23, versículo 19, 21 e 23, a palavra do Senhor ela diz assim: Deus não é como os homens, que mentem, não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Vejo que no futuro do povo de Israel não há desgraça nem sofrimento. O Senhor, seu Deus, está com eles, e o povo está gritando que o Senhor é seu rei. A feitiçaria e a adivinhação não valem nada contra o povo de Israel. Agora todos dirão a respeito desse povo: vejam só o que Deus tem feito. Números foi as revelações, foi quando Moisés ele caminhou com o Senhor, ele recebeu instruções do Senhor e do povo e começou a criar orientações para esse povo, para que eles pudessem entender a magnitude de Deus. Nem Moisés entendia direito o Senhor. A primeira vez que Deus conversou com Moisés, ele queria saber quem que Deus era, queria saber o nome de Deus, queria saber outras coisas através de uma sarça que não se consumia, era como se um fogo que não se acabasse. E Deus começava a conversar com ele do meio do fogo. E Deus tendo um propósito para a vida dele, e Moisés dizendo: você não tem outra pessoa para chamar? Eu não sou muito bom para isso. E Deus colocou o seu irmão Arão para ajudar ele a conversar com o povo e a passar por todas essas coisas. E eles foram aprendendo conforme as coisas elas foram acontecendo. E é isso que às vezes a gente não entende. O nosso processo de conversão é um processo de aprendizado. Por isso que a gente não faz isso do dia para a noite, porque Deus ele vem revelando conforme nós vamos mostrando a nossa confiança a Ele. Quanto mais nós obedecemos, mais nós crescemos espiritualmente. Quanto mais nós questionamos, mais nós deixamos Deus triste com isso. Porque nós não temos capacidade. Primeiro que a nossa natureza ela é corrompida. Deus não é como os homens. E aqui vem a pergunta: como são os homens que mentem, que são mentirosos? Então isso está em nós, a mentira faz parte de nós. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Se eu não procuro a Deus, qual vai ser a minha natureza? A mentira. Ai, mas por que tinha que falar a verdade? Não tem jeito. Não
tem jeito. Se eu pegar uma tinta vermelha e pegar uma lata que está escrito tinta azul e colocar dentro dessa lata e fechar ela, você vem ver o rótulo e fala, mas é tinta azul. Quando você abre, vê que é tinta vermelha. Mas na lata está escrito tinta azul? E o que isso significa? Nada. Porque o que determina a cor da tinta não é o que está escrito na lata, mas é o que está dentro dela. E o que está dentro de nós? Deus está dizendo a mentira. Então quando eu rotulo as coisas, é como se eu dissesse, esse é meu pai, e meu pai não mente. Essa é minha mãe, e minha mãe não mente. Esse é o meu irmão, e o meu irmão não mente. Jesus, ele tipificava as pessoas de uma única forma, não era por laços de sangue, não. Porque um dia chegou a sua família e disseram, Senhor, os seus irmãos e a sua mãe estão aqui. Jesus olhou para as pessoas e disse, quem é meu pai? Quem é meu irmão? E quem é a minha mãe? São as pessoas que fazem a vontade de Deus. Então, para Deus, ele tipifica as pessoas não por laços de sangue, mas por aqueles que conseguem fazer a vontade de Deus e aqueles que não conseguem. E aqueles que não conseguem fazer a vontade de Deus, esses homens são mentirosos. Então, se alguém fala a verdade, no momento que ela fala a verdade, é porque Jesus está com essa pessoa. Se Jesus não está com essa pessoa, ela vai mentir o tempo inteiro. O tempo inteiro. Seja para contar uma pequena coisa que ela aumenta, ela não consegue contar um fato concreto. Ela vai aumentar. E dentro de nós parece que tem um sentimento que nós tentamos deixar as coisas mais agradáveis. Porque se eu contasse as coisas como elas são, parece que não ficaria tão charmoso, né? Parece que não teria tanta graça. Ou as pessoas elas não teriam tanto interesse. Então nós aumentamos. Quando eu aumento alguma coisa, eu minto. Quando eu minto, eu satisfaço o diabo. E Deus, ele fala na palavra, a satisfação de vocês é satisfazer o seu pai, que é o diabo. E ele é mentiroso desde o princípio. Então por que Deus não mente? Porque ele não é um ser humano. E por que o ser humano mente? Porque ele muda de ideia. Então quando eu prometo uma coisa e deixo de cumprir, é uma mentira. Quando eu falo que vou fazer e não faço, é uma mentira. E por que você deixou de fazer? Porque você mudou de ideia. Deus não tem essa característica. Se no momento de oração, no momento de alguma coisa for Jesus, e como eu sei que é Jesus? Porque Jesus fala diretamente conosco. E eu sei que aquela pessoa ela não tem um outro interesse em mim. Eu tenho muito medo dessas igrejas que fazem revelação. Principalmente porque elas têm dependência financeira. Aonde tiver dependência que não seja de Deus, olha no versículo acima. O rei que depende do seu exército está perdido. Então a nossa dependência tem que vir da onde? Do Senhor. E não pregar a palavra do Senhor para gerar algum tipo de riqueza. As bênçãos de Deus sim são riquezas, mas as riquezas desse mundo não. Tanto que Jesus diz, olha, não é isso que vocês devem buscar. Não é isso que vocês devem fazer. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Todas as promessas de Deus que estão descritas na Bíblia, elas se cumpriram. Todas. Não ficou nenhuma. E as que não se cumpriram, vão se cumprir. Porque existem promessas ainda em aberto. Nós estamos vendo tudo aquilo que foi dito dos últimos tempos acontecendo. São promessas também. Ele diz que faz e faz mesmo. Tudo aquilo que Deus prometeu, quando as pessoas se aproximam dele, ele faz. É que na nossa cabeça a gente sempre coloca um preço na nossa fé e na promessa de Deus. A gente acha que, então vai ficar rico nossa, muito, vai comprar um avião, vai ser famoso, vai ser não sei o quê. Na nossa cabeça, quando nós não temos maturidade espiritual, quando nós não conhecemos a Deus, ou quando nós conhecemos um Deus que não existe, que é pregado muitas vezes na igreja, um Deus que não existe, a gente fica com a visão distorcida e equivocada. E aí nós achamos que Deus está longe da nossa vida, porque não está derramando dinheiro para tudo quanto é lado. Mas Deus, ele faz tudo. Veja que no futuro o povo de Israel não há desgraça e nem sofrimento.
Nós falamos sobre as ondas de sofrimento, que elas não iriam chegar na nossa vida, que elas não iriam chegar até nós. Por que elas não iriam? Porque o Senhor iria nos proteger de tudo isso que tem acontecido. Então, se essas coisas elas não chegam em nós, é graças a Deus. E as mesmas promessas para o povo de Israel se estendeu a nós. Essas coisas elas não vão acontecer na nossa vida enquanto Jesus estiver conosco. E por que isso não acontecia com eles? Porque o Senhor Deus está com eles. Agora vem uma coisa aqui. Eu não aguento mais gente falando que fizeram macumba, que fizeram amarração, que fizeram isso, que é magia, que é não sei o que. Você acha que se você for uma pessoa convertida, que você for um cristão, que você lê a palavra de Deus, que você evangeliza, que você ouve louvores, que você entregou a sua vida a Jesus Cristo, essas coisas elas vão pegar em você? Essas coisas elas têm o poder de tirar a eternidade de Deus da tua vida e destruir isso? Elas não têm o poder. Olha a palavra. A feitiçaria e a adivinhação não valem nada contra o povo de Israel. Então, se alguém te fizer uma macumba, se você vê uma macumba e vê qualquer tipo de coisa dessa, vai causar algum mal para você? Não vai. Deus está dizendo na palavra, não valem nada. Não valem nada e pronto. Você prefere acreditar em quem? No que você acha ou na palavra de Deus? Porque é sempre isso, a mesma conversa. Fizeram macumba pra mim. Ninguém precisa fazer nada pra você. A vida torta que você vive, não precisa ser feito nada. É só dar tempo. Tempo e dinheiro. Você quer ver a desgraça numa pessoa sem Deus? Você dá tempo e dinheiro. Não precisa fazer mais nada. Ela vai lá e destrói tudo. Aí ao invés dela ter a humildade de olhar e reconhecer, poxa, eu destruí todas as coisas. Porque a mulher tola, ela destrói a casa. E a mulher sábia, ela edifica. Então nós, sem Deus, somos tolos e destruímos tudo. Mas na hora de falar que fui eu, não. Foi a macumba, foi o diabo, foi o tranca-rua, foi a pombagíria, foi não sei o quê. E da mesma forma, essas pessoas que buscam tentar fazer o mal às outras, elas também estão buscando religiosidade nesses lugares. E acha que vai dar certo? Não vai. Agora todos dirão a respeito desse povo. Veja só o que Deus tem feito. Quando as pessoas elas olham a nossa vida, elas vão ver o que nós fazemos ou o que Deus tem feito. A quem você tem dado a glória? As pessoas conseguem reconhecer que é Deus que tem feito na sua vida alguma coisa? Tudo que eu falo, eu ponho Deus no jogo. Tudo. No passado, eu achava estranho fazer isso, porque eu achava que se eu escrevia uma poesia, a poesia era minha, que se eu fizesse uma música, a música era minha, que o livro era meu e que as coisas eram minhas. Hoje não, tudo é de Deus. Então, se as pessoas verem algo na minha vida, é algo de Deus, não é algo meu não, eu só estou usando emprestado. Enquanto eu estiver aqui, Deus está me emprestando, depois vai ficar aí, Ele empresta para quem Ele quiser. Então, nós temos que desmistificar certas coisas. Parar com essa ideia que tudo é o mal, tudo é o diabo, tudo é não sei o quê. Porque é o diabo. Cara, não é. Se nós estivermos com Deus, está muito bem claro. Ele nos protege com o mesmo amor que nós protegemos as pessoas que nós amamos. Só que eu preciso fazer parte do povo dele. Como eu faço parte? Obedecendo, ajudando no plano de Deus. Não sendo como os homens, não mudando de ideia. Que o meu sim seja sim, que o meu não seja não, qualquer coisa diferente disso vem do maligno. E assim nós vamos construindo num dia a dia uma relação com Deus e entendendo que tudo aquilo que Ele dá, ninguém tira. Mas eu perdi o meu casamento. Será que foi Deus que deu? Seu marido é cristão, você é cristã, os dois obedecem a Deus, são tementes? Ou não? Casou porque queria ter filho, casou porque queria sair de casa, casou porque era uma boa pessoa, entre aspas, né? Casou por seus próprios motivos. Casou na igreja de Deus, mas Deus não foi para lugar nenhum, porque eu acho a coisa mais bizonha do mundo essas coisas. E não adianta. Aí a culpa é de quem? A culpa é de Satanás, a culpa é da macumba, né? Não. A culpa não é porque você não fez o que Deus ensina. E é isso que a palavra nos mostra cada dia. Onde nós acertamos e onde nós erramos. Onde nós acertamos, foi Deus que fez.
Onde nós não acertamos, era nós mesmos que estávamos fazendo. Quanto mais Deus estiver na minha vida, mais as bênçãos vão ser eternas, mais eu sinto o seu amor, mais eu conheço as suas decisões, mais eu estou no centro da sua vontade. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa te dar sabedoria, que você leia a palavra de Deus, porque se algo pode mudar o teu coração e os teus sentimentos é a palavra e a presença de Jesus. Não procure nos homens as coisas que estão em Deus. Para de culpar as pessoas ou as coisas quando a culpa é nossa. Se arrepende, pede perdão, que Jesus ele vai fazer a obra na tua vida. Amém? Um bom dia, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Deus abençoe.